Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Brazilian Dev. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript Básico. E nesse vídeo a gente vai ver o que são Web APIs, ou APIs da web. Primeiro a gente precisa entender o conceito de API. API é uma sigla em inglês que significa Application Programming Interface. Em português ficaria da seguinte forma: interface de programação de aplicativos. Mas o que são essas interfaces de programação de aplicativos? Elas são estruturas que elas ficam disponíveis nas linguagens de programação, não somente em JavaScript, mas em outras também, e elas permitem a nós, desenvolvedores, criarmos funcionalidades mais complexas de forma mais fácil. E essas estruturas, elas meio que abstraem o código, que é mais complexo, disponibilizando sintaxes mais simples no lugar desses códigos complexos. O JavaScript, no lado do cliente, também conhecido como front-end, possui diversas APIs disponíveis. E essas APIs não são exatamente parte da linguagem. Elas são escritas, claro, usando o core da linguagem, mas, na verdade, elas são ali objetos que ficam disponíveis para o programador e fornecem muitos poderes para serem utilizados no código. As APIs geralmente estão divididas nas seguintes categorias: APIs de navegadores e APIs de terceiros. As APIs de navegadores fazem parte do navegador web que a gente vai estar utilizando para poder desenvolver a nossa aplicação. Então, ela já está disponível para a gente simplesmente precisa saber como utilizar. E o que elas fazem, na verdade, né? Os APIs de navegadores, elas são capazes de disponibilizar dados do navegador, por exemplo, o ambiente onde esse navegador está rodando, e também ele traz muitos dados que podem ser úteis para a gente utilizar na nossa aplicação. Um exemplo que a gente pode ver, um exemplo prático, é a API Web Audio, que fornece estruturas JavaScript simples que ajuda a gente a manipular o áudio do nosso navegador, por exemplo. A gente consegue pegar a faixa de um áudio, alterar o volume, aplicar efeitos e outras coisas. Por detrás dos panos, o navegador ele vai utilizar o código, que é um pouco mais complexo, que a gente não consegue ver, que no caso é uma linguagem de baixo nível. A gente sabe que linguagem de alto nível é aquela que tem uma abstração maior. Linguagem de baixo nível é uma abstração menor, né? É mais difícil de se compreender. É um pouco mais complexo, tem mais complexidade. Linguagem de alto nível, quanto maior o nível de abstração, mais fácil de compreender. No caso, por exemplo, uma linguagem de baixo nível é a linguagem C, que inclusive a gente tem uma série aqui no canal, né, que já tem bastante vídeo aí sendo lançado semanalmente. E, bom, se você quiser conferir a série Linguagem C Essencial, depois dá uma conferida no canal aí, beleza? Bom, APIs de terceiros, elas não fazem parte do navegador e para a gente utilizar é preciso pegar o código de uma fonte de terceiro na web. Um exemplo de uma API de terceiro é a API do Twitter, por exemplo. E vamos ver aqui uma coisa que a API do Twitter pode fazer. Ela pode, por exemplo, mostrar, né, os últimos tweets que você fez no site, por exemplo. Isso é a diferença entre APIs de navegadores e APIs de terceiros. Bom, e como eu poderia dizer, de uma forma bem simples, o que as APIs comuns de navegadores podem fazer? As atividades que são mais comuns realizadas nas APIs de navegador são manipular documentos, buscar dados do servidor, desenhar, manipular elementos gráficos, manipulação de áudio e vídeo, como a gente já viu ali na API Web Audio, manipulação e recuperação de dados de hardware, sim, isso é possível fazer, armazenagem de dados do lado do cliente e outras coisas mais aí que a gente pode ver e fazer utilizando a criatividade, é claro. Bom, nós já vimos o conceito de APIs, APIs da web, vimos para que serve, como é que a gente utiliza, e agora a gente vai entrar num conceito mais específico que vai ser utilizado aqui na nossa série de JavaScript básico, que é API DOM. E, bom, a gente primeiro precisa entender o que é DOM. O DOM significa, uma sigla do inglês, né? Significa Document Object Model. Em português é modelo de objeto de documento. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais esse conhecimento. O DOM, ele é uma interface de programação, né, para documentos HTML e XML. Ele é uma representação estruturada do documento como uma árvore. E o DOM ele define os métodos que permitem acesso a essa árvore para que eles possam ser alterados, né? Por exemplo, o estilo, né, de um elemento ele pode ser alterado e comportamentos e outras coisas mais. Bom, já deu para entender mais ou menos o que é o DOM. O DOM é como se fosse o HTML, só que dentro da linguagem de programação.
E para encerrar, agora a gente vai entender o que é a API do DOM. Basicamente, a API do DOM é o que a gente já falou, é o que permite manipular HTML e CSS. Então, a API do DOM é o que a gente vai ter dentro do JavaScript para poder a gente acessar os nossos elementos e o estilo que eles têm, né? O comportamento também, muitas das vezes a gente consegue manipular por meio do DOM. E a gente vai conseguir criar elementos, a gente vai conseguir remover elementos, alterar o HTML, a estrutura que existe, né? Aplicando de forma dinâmica, por exemplo, estilos e outras coisas mais que a gente vai conseguir fazer utilizando a API do DOM. Nos próximos vídeos a gente vai ver como a gente utiliza a API do DOM para poder manipular o nosso HTML.